Olá! Oi, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui no nosso primeiro episódio do Cegonha Talks. Tô bem nervosa. Estamos bem ansiosas e nervosas. Mas sejam compreensivos conosco. Vai ser uma jornada, com certeza, surpreendente, que a gente vai aprender muito e que o que a gente já aprendeu até hoje, vocês vão A gente quer compartilhar com vocês, né? Exatamente. E vamos começar do começo, como tudo precisa, né? Começar de algum lugar. Pan, e aí? Como é que nasceu o podcast? Eu fiz essa pergunta para ela agorinha, antes da gente começar, porque acho que eu não tinha parado para analisar da onde é que surgiu essa ideia. E, na verdade, assim, foi um processo natural que aconteceu, né? Na verdade, você foi indo para caminhos diferentes que né, se deu para o podcast. E aí a gente conversa tanto sobre maternidade, a gente troca tanta ideia que a gente pensou, por que não dividir o que a gente já se divide com a gente mesmo, né, entre a gente, com outras pessoas? Porque parece que é tanta informação que a gente não tinha, que só no dia a dia a gente foi descobrindo, que por que não compartilhar com outras pessoas? Que é muita coisa que ninguém fala, né? Coisa da maternidade que as pessoas... Eu não sei se as pessoas escondem ou se é tão único para cada um que não há necessidade de falar, ou se é tão velado, que a maternidade é tão sagrada que as pessoas têm medo do julgamento e não falam muitas coisas. Porque nem tudo são flores, né? Sim. E até para a gente começar de fato do começo, eu vou contar um pouquinho quem eu sou para vocês me conhecerem e também depois conhecerem a Pamela e como é que foi para a gente chegar até essa mesa de hoje, né? Uhum. Eu sou Letícia, tenho 28 anos, tenho uma filha, Maria Júlia, que é americana, sou amor do Mazinho, já estamos juntos há 12 anos, então, apesar de eu não ter tanta idade, né? Foi o meu primeiro namorado e meu primeiro tudo, enfim. E hoje temos uma linda família. E a minha história começa bastante tempo lá atrás. Eu acho que quando a gente ainda se conheceu no colégio. E por que vamos trazer isso hoje para o nosso podcast? Tanto eu quanto a Pâmela temos histórias parecidas e não tão parecidas. Eu, dentro da maternidade, tive um parto normal, eu não amamentei e tive um puerpério médio. A Pâmela... Conta você. Eu já tive uma gravidez bem mais tarde do que você, né? Meu sonho era ter tido um filho mais cedo também, na sua idade, mais ou menos. Mas acabou que a vida me fez ter filho com 35. Sou casada com o Tufik, que é 7 anos mais novo que eu. Então, já tivemos várias questões em relação a isso. Então, logo quando a gente começou a namorar, a gente já teve que falar sobre filhos. Porque, imagina, ele super novinho e eu já com 30... quase 30, tendo que falar sobre filhos, porque já estava o relógio biológico batendo aqui na minha porta, né? Então, foi sempre um relacionamento que um esperava e o outro corria. Então, sempre foi nessa gangorra o tempo inteiro. E o meu já foi um pouquinho diferente, porque apesar de eu já estar há anos junto com o Mazinho, nós não morávamos juntos quando eu engravidei pela primeira vez, e vocês hoje vão entender um pouquinho da minha história como um todo. Então, a sensação que eu tive quando engravidei era de que era uma gravidez na adolescência, apesar da minha primeira gestação eu ter 26 anos, mas era, meu Deus do céu, que desespero. E foi uma história que, de fato, se iniciou no desespero, porque eu decidi depois, eu já era noiva, se eu não me engano, eu era noiva já dele, e decidi que não iria mais usar DIU, que não gostaria mais de ter hormônio, e estava todo mundo falando sobre isso. Falei, sabe de uma coisa? Acabou também para mim anticoncepcional, vou colocar DIU sem hormônio e vai ser isso. Foi o que Deus fiz. Quiser. Seja o que Deus quiser, mas assim, nunca vou engravidar, nunca pensei que ia engravidar. Fui na médica, fiz tudo certinho, como teria que fazer, fiz todos os exames para ver se eu estava apta para colocar o DIU. Nesse meio tempo em que eu fiz os exames, levei o resultado para ela, ela falou, olha, tá tudo certo, você tem indicação para colocar o DIU. E foi quando ela me falou, mas na sua próxima menstruação, você me manda uma mensagem no WhatsApp e a gente agenda do 1º ao 5º dia a inserção desse DIU.
Foi o que eu fiz. Passou ali, e nesse meio tempo, né? Fiquei sem anticoncepcional, que eu já usava há 10 anos. E foi o que eu fiz. Fiquei um tempinho ali, esperando a minha próxima menstruação, que eu acho que daria mais ou menos uns 20 dias daquela data. Tive um sangramento, que até então eu imaginei que fosse uma menstruação. Mandei mensagem para ela, porque coincidia mais ou menos com a data do que viria a minha menstruação. E eu sempre fui muito certinha, assim, sempre fui muito regrada. Mandei uma mensagem e falei, olha, acho que a minha menstruação desceu. Ela falou, beleza, Letícia, então em 3 dias você vem aqui, tá horário. E fui. Quando eu fui, eu lembro como... Acho que você nem sabe disso, Pam. Quando eu fui, eu tinha combinado com a minha mãe. Mãe, eu vou lá e Gil tinha que pagar no particular e depois fazer reembolso. E aí, quando você sair do trabalho, você me busca para você passar o cartão. E ficou acordado isso com a minha mãe. No dia em específico, quando eu fui para o consultório de Uber, a minha mãe falou, filha, eu não vou conseguir ir. E agora? E eu fiquei, meu Deus, como que eu vou colocar aí, não sei lá o quê? E ela falou, não, eu vou tentar te mandar esse dinheiro e você passa no seu cartão mesmo. E, gente, ela me mandou, o meu cartão não passava. Não passava nunca. Era um sinal. Eu fiquei umas 2 horas, eu atrasei meu horário. Fiquei esperando, porque minha mãe falou, eu não vou conseguir ir a tempo. Então, ou você remarca, e eu falei, não, e eu teimando, não, eu vou ficar aqui, eu vou colocar esse dia hoje, já perdi minha tarde, então eu vou ficar aqui. E ela falando, eu não vou conseguir ir, ou então eu vou bem pro final do dia. Eu falei, eu vou ficar esperando você, e nem que eu seja a última paciente do dia, mas eu vou colocar. E foi o que eu fiz. Fiquei lá até a hora que minha mãe pôde, demorou pra caramba, umas 2 ou 3 horas. Então, a doutora nem me atendeu, ela foi passando outras pessoas na frente para esperar a minha mãe para passar o DIU no cartão. Enfim, entrei pro consultório, minha mãe conseguiu chegar, enfim, entrei pro consultório. Quando ela foi colocar o DIU em específico, eu tive um sangramento no consultório. E foi um grande sangramento que eu até me assustei, assim, na hora. Fiquei nervosa porque eu estava dentro do consultório sozinha com ela. E ela falou, olha, Letícia, ela foi me explicando, você está tendo um sangramento. Era normal? Ela explicou se era normal? A princípio, isso não é tão comum, mas eu percebi que o seu útero está numa posição bem diferente da posição que eu tinha feito uma ultra no mês anterior, né, quando eu estava fazendo o check-up dos exames. Mas eu vou precisar fazer uma manobra. Gente, médicos, eu não entendo, sabe? Então, assim, depois vocês podem comentar aqui, interagirem com a gente se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas foi a informação que foi passada para você naquele momento. Exatamente, foi o que eu entendi. Tecnicamente falando, não sei, mas eu sei que foi feito um procedimento para dar uma puxada. Eu lembro que era como se fosse uma pinça, uma tesoura, sei lá, que ela é um material mesmo que ela colocou e introduziu para dar uma puxada no útero para ele descer para baixo para ela conseguir fazer a inserção do DIU. É dolorido isso? Foi bem dolorido, mas é tudo muito rápido. Então, assim, não foi, nossa, não, foi tudo muito rápido. Eu não consigo quantificar, mas eu acho que, sei lá, em questão de 10 minutos, tudo já tinha sido resolvido, E aí, ela colocou o DIU, tive esse sangramento, ela falou, você tá tendo sangramento, mas eu vou estancar, e, enfim. E eu, tudo bem, fiquei um pouco nervosa na hora, mas pensei, sei lá, deve ser normal isso. Terminei, ela cessou o sangramento, ela falou, olha, você vai ficar sangrando um pouco mais do que normalmente as pessoas sangram. E por conta disso, eu preciso que você faça uma ultra amanhã, tem que ser amanhã, para eu ver se o DIU está posicionado e para a gente ver essa questão do sangramento, que eu acho que você vai sangrar um pouquinho mais do que a média. No outro dia, fui fazer a ultra, consegui o encaixe para ver se ele estava bem posicionado. Fui sozinha, achando que estava tudo ótimo, uma coisa rotina, uma coisa normal. E quando eu cheguei para fazer a ultrassom, a mesma médica que havia feito a minha ultrassom há um mês atrás foi quem me atendeu novamente. E ela começou a me fazer umas perguntas diferentes do que ela havia me perguntado no mês anterior. Do tipo, você fez beta-HCG antes de colocar esse DIU? Eu não sabia o que era beta-HCG. Na hora eu falei para ela, não. E fiquei na dúvida assim, gente, o que é isso? Não, eu não sabia o que era isso, por incrível que pareça. E eu falei, não fiz, mas já comecei a ficar encucada, porque ela estava demorando muito tempo para me falar algo e eu percebi que ela estava um pouco nervosa. E ela me perguntou, quem foi a médica que colocou esse DIU? E eu comecei a responder ela, e ela falou, Letícia, o negócio é o seguinte, temos um saco gestacional, esse, provavelmente, pelo tamanho,
embrião, né? Eu lembro bem como ela falou. Ele já deveria estar, porque provavelmente ele tem 6 semanas. Ele já deveria estar com batimento cardíaco e eu não estou encontrando batimento cardíaco. Então, assim, você está gestante. Mas eu já não sei te dizer se essa gestação vai evoluir ou não. E quando ela me falou isso, eu lembro que foi assim um baque. Eu estava sozinha, não tinha noção nenhuma de que eu podia estar gestante, mas ao mesmo tempo que ela falou, tudo para mim fez sentido e em segundos eu liguei a minha ficha de que sim, o que tinha acontecido no consultório no dia anterior tinha sido um aborto provocado, sem eu saber. E jamais você... Aí caiu sua ficha do beta, o que seria esse beta? Exatamente. Tudo se conectou, do que era o beta, enfim, ela falou, olha, eu preciso do contato da sua médica urgente, porque eu preciso entrar em contato com ela para entender o que foi que aconteceu. Ela falou, e me aguarda aqui fora, que eu vou fazer o seu laudo agora mesmo, que a gente tem que começar a monitorar urgentemente. Eu lembro que eu saí, eu fiquei assim, eu não sabia se eu falava para minha mãe, se eu ligava para o Mazinho para falar. Eu fiquei assim desconcertada. Ela não poderia retirar o DIU, teria que ser a médica que colocou que... Não. E aí a gente precisava entender se a gestação iria evoluir ou não, porque se ela evoluísse, provavelmente eles não iriam tirar. Mas se ela não evoluísse, eles iriam tirar. E aí foi quando começa a minha jornada. Apesar de eu ter entendido sobre o aborto, eu não entendi sobre o erro médico nesse momento. Eu demorei um tempo para assimilar. E, na verdade, quem me trouxe isso foi a minha mãe. Eu não tinha me tocado de que não sabia que era um protocolo pedir beta-HCG antes da inserção do DIU. Eu não sabia nem o que era o beta. Quem dirá o procedimento do que tinha que ser feito. E quando eu fui para casa, já desesperada, tentei contato com a minha médica, que havia colocado. E aí eu lembro que ela me ligou. Não lembro mais o que a gente falou, porque eu nem lembro assim, as trocas que eu tive. Assim, acho que até uma questão de bloqueio mesmo assim, do meu cérebro em relação a essa situação. Eu não lembro muito o que eu falei com ela depois. Mas eu sei que o primeiro momento eu precisava ficar fazendo beta-HCG a cada 48 horas para eu entender se ele continuaria subindo ou se ele iria caindo para saber se a gestação iria evoluir ou não. Para quem nunca passou por isso, eu acho que talvez não tenha noção do quão doloroso é. Lembrando que eu já estava tendo um sangramento antes. Então, são muitas questões do por que eu insisti em colocar... Será que já estava tendo um aborto ou não? Será? Apesar de que sangramento no início é normal. É normal, exatamente. Mas aí fui começar a pesquisar. Tem o sangramento da anidação. Então, assim, não sabia se fazia parte, se não fazia. Será que a culpa foi minha de ter colocado o DIU? A gente fica começando a procurar o culpado das coisas, exatamente. Né? Eu lembro até que nesse meio tempo, assim, de quando eu estava entendendo se a gestação iria evoluir ou não, eu falei para minha terapeuta, eu já pesquisei sobre tudo. Sobre questões espirituais, do que por que isso está acontecendo comigo, do porquê. Eu sempre sonhei em ser mãe. Então, por que a minha primeira gestação estava sendo dessa forma? E ela virou e falou para mim, Letícia, para de pesquisar e de ficar olhando as respostas para fora. Tá tudo dentro de você. Esse é o momento de você internalizar, você se respeitar e você se acolher. As respostas não estão fora. As respostas não estão no Google. Internalize e encontre as respostas para suas perguntas. E foi quando eu entendi do tipo, não tem essa de... Ai, o que eu fiz? Não. Que eu poderia ter feito diferente. Exatamente. Aconteceu a minha história. Ou essa é a minha história. Tinha que ser dessa forma. E, enfim, acabou que a gestação não evoluiu. Então, fiquei uns 15 dias, mais ou menos, nesse processo de fazendo beta, vendo se iria evoluir ou não. Depois de um tempo que eu já sabia que ela não ia evoluir, eu precisei esperar para ver se meu organismo iria colocar esse bebê para fora. E isso é horrível, é a pior coisa do universo, porque imagina você sabendo que está grávida, a cada vez que você vai ao banheiro pensando, meu Deus, será que vai ser agora? Ou será que isso que está saindo já faz parte? É horrível, horrível. É assim... E eu não tinha noção do quão comum isso era. Porque quando eu comecei a abrir, como eu digo assim, a questão do aborto em específico,
Depois que eu comecei a abrir, que eu estava passando por esse processo, eu vi o quanto tinham pessoas próximas a mim que já haviam passado por um processo de aborto e que nunca, na vida, haviam comentado sobre aquilo. E eu falei, caramba! As pessoas, não sei se elas ficam com vergonha ou às vezes é um processo de luto mesmo, é um processo muito pessoal, mas as pessoas não falam sobre isso. Não, as pessoas não falam. É um tabu, né? Sim. O aborto é um tabu. Então, realmente, as pessoas não falam sobre isso. E depois, até com a minha médica, eu descobri com a outra médica, porque aí eu troquei de médica, obviamente. Eu descobri que, principalmente se falando sobre primeira gestação, é muito super comum isso acontecer. E, na maioria das vezes, se dá pelo processo natural. Então, a pessoa não precisa fazer uma curetagem, que foi o caso. Eu precisei fazer com 15 dias. Ainda não tinha, meu organismo não tinha colocado para fora, mas eu continuava sangrando pra caramba. E aí eu fui já em uma segunda médica. Foi difícil pra caramba encontrar um médico, um profissional na minha cidade que assumisse o meu caso, porque eu vinha de um erro médico grotesco, então acabava que ninguém, de certa forma, queria assumir isso. E até que, enfim, consegui uma médica que assumisse o caso e que eu agradeço muito a Deus por isso. Você chegou aí para São Paulo, lembra? Cheguei, mas cheguei porque ainda tive uma complicação depois disso. E aí fui, ela falou, Letícia, já tem 15 dias, até agora ainda nada. E eu já estava assim, com o meu emocional no lixo. Péssimo. Ela falou, se você quiser, a gente já marca o procedimento para você fazer o amil. Eu não sou a favor da curetagem, é um método muito agressivo. Hoje em dia eu não gosto de fazer. Existe uma técnica que se chama amil, que é aspiração manual intrauterino. Médicos me corrijam, mas eu acho que é isso mesmo. E é um aparelho que a gente introduz e faz uma aspiração. Então, ele é muito menos invasivo, muito menos dolorido e é mais utilizado hoje em dia. E foi o que eu fiz. Eu falei, então, pra mim, dá pra fazer amanhã. Assim, eu não aguentava mais. Ela falou, vamos fazer. E aí, no outro dia, marquei centro cirúrgico, fui e fiz. E isso é tão algo desprezado pelas pessoas e que elas não têm noção do quanto um aborto pode dilacerar a vida de uma família, que eu não me esqueço, depois que eu fiz o amil, eu estava ainda no centro cirúrgico, minha mãe e o Mazinho estavam me esperando do lado de fora e simplesmente uma enfermeira mulher saiu com o que eles chamam de restos ovulares e entregou na mão do Mazinho e falou bem assim, olha, isso daqui são os restos ovulares do que a gente encontrou, pode levar para fazer uma biópsia. Gente, tem noção que aquilo lá seria o nosso filho? Ainda que fosse... estágio inicial. Estágio inicial, enfim, ainda que... Não importa, era uma vida. E eles tratam como se fosse um procedimento. Lixo. Exatamente. Do tipo, aqui são os restos ovulares. Então, depois você precisa descartar esse material. Meu Deus. Então, assim... Ele até, o Mazinho falando, ele ficou meio em choque, assim, do que eu faço? O que eu faço com isso daqui? Vou guardar isso aonde, né? Tipo, exatamente. Aí eles falaram, você pode levar em algum laboratório para fazer biópsia. E também não tem... muitos laboratórios que fazem. Eu lembro que ele foi em 3 para ele conseguir um que fizesse essa biópsia, né, para entender, mas acabou que no nosso laudo nem foi muito detalhado sobre o que havia acontecido, enfim. Até porque vocês tinham certeza que não era nada orgânico do negócio para ter sido o aborto. Foi um erro médico mesmo. Estava claro que foi isso, né? Então, a biópsia talvez detectaria alguma anomalia, alguma coisa que não daria para a gestação ir adiante. E não era o caso. Exatamente. E aí, bom, se isso começou, eu achei que esse seria o fim, né? Através do amil seria o fim, mais ou menos, desse processo doloroso, de todos os dias, ir pro banheiro e vai sair, não vai, enfim. Em 5 dias, essa segunda médica me falou, eu preciso que em 5 dias depois do amil você faça mais uma ultra pra gente entender se tá tudo limpinho, certo. Se seu endométrio, se, enfim, se tá tudo realmente certo. E o DIU ainda tava lá? Não, ela tinha tirado já. Tá. Ela tinha tirado o DIU. E aí eu fiz, com 5 dias, essa ultra. E aí, pra mim, mais uma vez, essa médica da ultrassom era quem foi acompanhando o meu caso. Então, ela me atendeu mais uma vez. E aí, ela me falou, Letícia, não tá. Tá com bastante o seu endométrio, tá com bastante coágulo de sangue. Então, talvez você precise refazer esse procedimento. E aí, foi mais uma vez
um balde de água fria, quando eu achei que, assim, que as coisas estavam começando esse processo a se findar, colocar um fim nesse processo. Eu falei, não é possível, gente, não é possível que mais uma vez eu vou ter que ir para o centro cirúrgico e, enfim, isso foi numa sexta-feira. Aí, no sábado, eu lembro que eu fiz uma oração, fui uma massagista, que é amiga da minha família, enfim, e ela trabalha também com reiki. Eu chorei para ela, falei, eu não aguento mais, eu tô muito cansada. Ela falou, Lê, mentaliza, vai dar tudo certo. A gente vai fazer essa massagem, é uma massagem terapêutica que ela faz. E ela falou, você vai ver, seu organismo vai limpar tudo que precisar ser limpado. E, de fato, eu acho que eu coloquei tanto poder nisso e confiei tanto em Deus de que isso fosse acontecer, ainda que no sábado de manhã eu estava indo para São Paulo, que no outro dia, no sábado, quando eu acordei para ir para o aeroporto, na hora que eu levantei, que eu sentei na cama, eu tive um super sangramento. E aí, de fato, foi quando limpou tudo, mas até então eu não sabia. Então, eu cheguei em São Paulo com a possibilidade de ter que refazer esse amil, mas aí quando o médico me examinou e fez outros exames, estava realmente tudo 100% limpo. E aí, graças a Deus, eu não precisei novamente passar por isso. Então, a minha jornada dentro da maternidade começa com um processo de aborto, e um aborto que muito traumático. Foi muito traumático. E depois que aconteceu tudo isso, que eu fui para São Paulo... na verdade, não. Eu falei até que... Agora eu lembrei, eu falei que eu estava noiva, mas eu não estava noiva. Inclusive, o meu pedido... o meu anel, que o Mazinho havia encomendado para me pedir em casamento... No dia que eu dei entrada no hospital para fazer o amil, foi o dia que ele ficou pronto. Uma coisa não tinha relação com a outra, foi realmente uma coincidência. E aí, enfim, fui para São Paulo, fiquei lá fiquei uns dias, acabou dando tudo certo, graças a Deus, voltei para Cuiabá. Foi mais ou menos um mês, assim, de um processo muito dolorido, muito. De horas chorando... Emagreci em 15 dias, 5 quilos. Então, foi assim, barra pesada. Mas aí eu acho que eu chorei tanto. Hoje eu olho para trás e eu vejo que bom que eu vivi isso. E o quão importante é você viver o luto da perca de um neném. De uma primeira gestação, ainda mais o meu, de forma tão traumática como foi. Fui para São Paulo, voltei. As coisas depois de um tempo, depois de um mês para frente, comecei a voltar para minha vida. Comecei a voltar a trabalhar, enfim, porque foi um mês realmente que eu apenas existi. Parei tudo. Exato. Eu existia, né? Aliás, eu estava apenas sobrevivendo, eu não estava vivendo. E aí, fui novamente para São Paulo. Aí foi em novembro isso, que já havia marcado essa viagem. E eu estava ainda naquela fase, num processo bem doloroso. Mas ele falou pra mim, a gente sempre gostou pra caramba de ir em Aparecida e assistir missa. Quando a gente vai a São Paulo, muitas das vezes a gente tira pra ir um tempinho lá. Ele falou, vamos lá em Aparecida, acho que a gente tá precisando ir na missa e, enfim, viver pedir tudo isso, bênção, né? Pedir uma bênção, exato. E fomos. E aí, quando nós fomos, ele me pediu em casamento e foi um momento, assim, que a gente tava muito conectado enquanto casal. Já estávamos juntos há 10 anos, então já tinha muito tempo. Só que, como nós começamos a namorar muito cedo, a gente passou por muitas vivências da adolescência, dele saindo, indo pro colégio, eu indo no colégio, ele na faculdade, depois eu indo pra faculdade, ele indo pro mercado de trabalho. Então, ele sempre à frente e eu um pouquinho atrás. Só que eu acho que a gente nunca tinha vivido um momento nosso tão forte como foi passar por esse processo desse aborto. Então, quando ele me pediu em casamento, foi um momento muito único nosso. A gente estava muito conectado, foi num lugar sagrado, então foi muito especial. E eu não esqueço, ele não sabe disso. E eu vou contar isso para vocês agora em primeira mão. Eu acho que eu nem tinha que eu nem deveria falar, mas agora eu já vou falar, né? Bênção recebido. Já deu spoiler. Contar, eu nunca contei isso também para vocês. Lá em Aparecida tem uma sala dos pedidos para quem já foi. Sim. E eu pedi para Nossa Senhora que ela me desse uma família e que eu engravidasse. Eu não me lembro o dia que foi isso, do meu pedido de casamento, mas eu lembro que eu fiz esse pedido e eu escrevi à mão. E dali 6 meses, eu engravidei novamente. E que foi totalmente inesperado também. E que foi totalmente inesperado, porque aí eu tava na cabeça de que tô traumatizada com o Dil, como se o Dil fosse culpado. Dil, coitado, tinha nada a ver. Você não tem nada a ver com isso.
Mas falei, não uso DIU, não uso anticoncepcional, não uso absolutamente nada. E fiquei achando que não ia engravidar. Bom, acabei de perder um bebê, não vou engravidar. Mas sabendo que eu era muito fértil, porque depois de 10 anos de anticoncepcional, em um mês eu havia engravidado. O que, inclusive, é importante falar sobre isso, né, Pan? Sim. É zero comum. Engravidar não é um processo fácil. Não. Comigo, realmente foi uma coisa que Deus colocou na minha vida, era pra ser, e de fato os meus médicos falam, você é muito fértil, cuidado, hein, menina? Eles sempre me falam isso. E então eu engravidei, não tinha engravidado antes. E aí, mais uma vez, o baque. O baque de, meu Deus do céu, mais uma gravidez. Só que aí, com medo. Uma insegurança absurda, o medo de tudo. E foi muito doido a forma como eu descobri que eu estava grávida. Porque apesar de eu sempre ter quisto isso, a primeira não foi uma experiência boa, foi muito traumático. Então, eu ainda tinha muitas dores do que eu havia vivido há 6 meses atrás, é muito pouco tempo. E, na verdade, quem te falou não foi nem um Foi, exame. Exatamente. Eu simplesmente, uma quarta-feira, eu dormi, tive um sonho que eu estava com um bebê amamentando e foi um sonho muito real. Muito real mesmo. Um sonho com sensações. Você já teve isso? Sim, você acorda de certeza que aconteceu. Exatamente. Eu acordei. O que foi isso que aconteceu? Virei pro Mazinho e falei, eu tô grávida. Numa quarta-feira. Ele falou, tá doida, né? Da onde que daí tirou essa informação? E minha menstruação era pra descer dali uns 5 dias. Nessa época eu tava treinando, enfim, na academia, tava com personal, tava super fitness. E aí falei, tô grávida, tive esse sonho, assim, ele falou, tá doido, até parece que você engravidou. E fiquei encucada com isso. Não fui na academia, desmarquei com a minha personal, não fui na academia porque na minha cabeça, né? Como que eu vou pra academia treinar? Não sei se tô grávida. Faz mal. Será que não faz? Será que... Enfim, desmarquei com ela. Isso na quarta. Passou quinta-feira. Na sexta-feira, nós fomos no espetinho. Eu normal. Nada assim do nada. Fomos no espetinho na frente do prédio. Do nada, vira o garçom e fala pra mim. Do nada, ele vira pra mim e fala, quando eu cheguei. Oi, boa noite. E a gente sempre ia lá, né? Sempre frequentava. Ele virou e falou assim, você tá grávida? Quando ele me falou isso, eu falei, gente, não é possível. Eu virei pra ele, brinquei. Eu falei, não, mas pode ser que sim. Mas na hora que ele falou aquilo, eu tinha certeza que realmente eu tava grávida e de que meu sonho não era à toa, sonho. Não era só um sonho. Mas ficou assustado na hora, porque até então ele achava que realmente era uma coisa só da minha cabeça. E eu virei pra ele. Ele ia jogar bola depois do espetinho. Eu virei pra ele e falei assim, você vai jogar bola, você vai voltar com um teste. E ele ainda assim, meio sem acreditar, né? Ele foi jogar bola? Conseguiu? Foi jogar bola. Foi, porque ele achou que era baboseira. Foi, jogou bola e voltou sem o teste. Porque na cabeça dele era coisa na minha cabeça. Quando ele voltou, eu falei, cadê o teste? Ah, não comprei. Eu falei, então você vai comprar esse teste agora. Eu tô esperando até agora o teste. Isso era, sei lá, 10, 11 horas da noite. Falei, você vai comprar esse teste. Ele foi, tomou banho. E não colocou a roupa pra ir na farmácia comprar. Eu falei... Você não tá entendendo. Meu filho, você não tá entendendo. Eu tenho certeza que eu tô grávida. Eu só preciso fazer o exame. E eu não vou conseguir dormir se eu não fizer isso agora. Aí ele falou, ai, tá bom. Foi lá, comprou um teste, óbvio, o mais barato que ele encontrou. Nem sei de qual marca que ele comprou. Com certeza o mais barato. Só que ao invés de já comprar 2, ele me veio só com um. Dica, hein? Você que vai fazer um teste de gravidez, já compra mais de um. Pode ser o baratinho, mas compra 2 só pra garantir. Compra 2, pelo menos. E aí, voltou com esse teste. Eu não tinha coragem de ver. Fiz, né? Li lá, nem sabia como é que fazia. Porque da outra vez, tudo aconteceu de uma forma completamente... turbulenta. Você não chegou a passar por essa parte? Eu não sabia como era essa fase. E aí fiz e dei pra ele ver o resultado. E aí ele virou e falou pra mim assim, não tá grávida. Na hora que ele falou, não tá grávida, e ele riu, eu falei, me dá esse negócio aqui que você não sabe ver direito. Eu, que não tava falando, que não sabia o negócio. Peguei da mão dele e eu falei, você tá doido? Porque aí veio mais um problema. Uma linha tava muito forte e a outra tava muito fina, quase que imperceptível. E aí a gente começou, né? Será que houve um falso positivo? Um falso positivo, assim? Uma inconsistência, sei lá, aquela coisa. E não tinha um segundo pra fazer. Pra fazer.
E aí eu comecei para ele, então vamos no hospital, que eu vou fazer isso. Já era meia-noite, vou pro hospital, que eu vou fazer um exame de sangue agora. Aí ele falou, não, eu não vou, amanhã eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar e a gente tem que fazer as coisas. E ele jurando que era coisa da sua cabeça. Não, nessa hora já não. Ele já tava bem Como nervoso. Como que dorme, gente? Como que dorme com... Bem nervoso, ele já tava. Aí ele tava evitando, eu acho. Tava achando que ia demorar, né, pra chegar esse momento. Aí ele conseguiu me convencer de que a gente não iria mesmo no hospital. Porque, de fato, fazia sentido. A gente ia no hospital, ficar na madrugada pra fazer o exame. E o exame só ia ficar pronto dali 2 ou 3 horas, que ia ser de manhã. Que ele falou, eu prometo que de manhã eu vou acordar cedo e eu vou comprar mais um teste pra você fazer. E aí acabou que ele dormiu, eu não dormi nada essa noite. De fato, ele acordou bem cedinho, foi e comprou o teste. Mas aí vem uma questão. Eu fiquei tão também vivendo gravidez na adolescência, porque eu tava com tanto medo do que eu já havia passado, não queria passar, porque aí o medo era, e se eu tiver grávida e mais uma vez um aborto? Uhum. Então o medo era esse. Então eu fiquei muito insegura, com muito medo mesmo. E aí ele comprou o teste, eu tinha um compromisso. Às 8 horas da manhã, eu lembro. E aí eu li lá que é bom que você faça, né, no primeiro xixi da manhã. E eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou pro meu compromisso, que senão eu não vou conseguir fazer ele, eu vou pro meu compromisso, eu não vou fazer xixi, eu vou segurar esse xixi, eu vou voltar, ia ser uma coisa rápida, eu vou voltar e aí eu faço. E foi o que eu fiz, fui pro compromisso, voltei, uns 40 minutos, fiz o teste. E aí, quando eu fiz com esse primeiro xixi da manhã, já deu, assim, 2 marcas muito fortes. E ali eu tive a certeza de que eu estava grávida e foi um baque. Eu lembro, assim, que eu olhei pro Mazinho, a gente não tinha comunicação entre os dois, era sendo, meu Deus, e agora? Essa parte a gente não tinha vivido. Reviveram tudo de novo, né? Na cabeça em um segundo. Né? Exatamente. Então, assim... E foi por uns dias, assim, eu contei pra uma amiga, pra Carol, eu mandei e falei, você não vai acreditar. Como se isso fosse, assim, algo trágico. Na verdade, como se fosse, assim, a pior coisa do mundo. Eu mandei uma foto pra ela, eu tava chorando na foto, falei, você não vai acreditar. Eu tô grávida. E vivi por uns dias isso com o Mazinho, porque não foi uma ideia que caiu tão bem pra gente por conta dessas inseguranças. Então, ficamos uns 15 dias só os dois, vivendo 100%, sem contar pra ninguém. Nesse meio tempo, fui tentando agendar a médica que eu queria que fizesse o meu pré-natal. Graças a Deus, consegui. Pra fazer um exame também, não sabia se tinha que fazer ultrassom. Enfim, fazer o pré-natal como tem que ser feito e que eu nem cheguei nessa fase na gestação anterior. E depois que estava tudo bem, que a gente fez ultrassom, fui para consulta, foi tudo muito rápido. Eu consegui muito rápido a consulta com ela, fui para consulta. Foi aí que a gente começou, que contamos para os nossos pais, e as coisas começaram a ficar um pouco mais leves, mas assim, um pouco mais leve em relação à notícia. Porque aí depois, né, só a gente sabe o que é vem um turbilhão de coisas. Uma gestação e um turbilhão de emoções e, enfim. É uma culpa por dia. É uma culpa por dia, uma é uma noia insegurança, por dia. É um medo. E é uma conexão com a gente mesma. Porque a Pan, acho que foi o momento que a gente mais conectou, porque vocês vão descobrir já, mas a gente viveu essa fase juntas. Eu antes do que ela. Então, tudo meu aconteceu um pouquinho antes dela. Uns 5 meses de diferença, né? E eu não tinha tido uma amiga próxima a mim. Eu não tenho primas, eu sou a única mulher da família, da minha geração, né? Então, eu não tinha ninguém que pudesse compartilhar comigo o que é uma gestação. Eu tinha tido a minha primeira experiência, que tinha sido devastadora, e só. Então, onde que eu fui buscar informação? Na internet. Em podcast, no Instagram. Você acha todo tipo de informação, né? Esse que é o problema. Exatamente. Então, até você filtrar o que realmente faz sentido ou não, você acaba lendo muita porcaria. Muita. E a gente demora pra conseguir, eu pelo menos, demorei pra conseguir dar nome ao sentimento que eu estava vivendo naquela fase. Porque até então, era tudo muito novo, eu não sabia sobre nada, só que eu não estava feliz. E ninguém me contava sobre isso. De que tá tudo bem, e às vezes você não fica feliz mesmo. E quem me trouxe, assim, um pouco isso para minha gestação foi na minha primeira consulta com a minha obstetra. E ela virou para mim, e tanto eu quanto o Mazinho, vivemos processos, cada um dentro da sua individualidade, mas os dois estavam passando pelas mesmas questões. E eu lembro
que quando a gente chegou para a primeira consulta, ela virou e perguntou para ele. Ela falou, mas você tá feliz com essa gestação? Contamos, né, tudo que já havia acontecido. E ele não conseguiu responder, nem que sim, nem que não. E antes que ele respondesse sim ou não, ela virou e falou bem assim, não tem problema se você não estiver feliz. São poucos os casais que, num primeiro momento, já cantam vitória e que saem soltando fogos e que são aqueles vídeos que vocês veem nas redes sociais de que a descoberta da gravidez é um período maravilhoso. Tá tudo bem você não se sentir bem com isso. São muitas inseguranças que vêm. Tá tudo certo. É assim para a maioria das pessoas. Não é que ninguém aquilo, fala, né? Exatamente. Não é aquilo que vocês veem nas redes sociais que acontece para todos. Vocês são a maioria. Aquilo é a minoria. E foi aí que comecei a entrar nesse universo e entender que as coisas não eram tão fáceis e tão lindas e glamurosas e romantizadas como todo mundo fala. E aí, dali então, estava grávida da Maju, da Maria Júlia, que o Mazinho, desde então, tinha certeza que era menina. Falava isso pra Deus e o mundo, né? Sim, uhum. Sou pai de menina, e a menina, eu ficava até preocupada. Meu Deus, e se não for menina, né? Como que vai ser? E dali, uns 5 meses, começa a jornada da Pamela dentro da maternidade. Então, eu com um pouquinho de experiência... Eu, né, enfim, a gente se aproximou nesse período, um pouco antes, né? Acho que logo quando você teve esse aborto, foi quando a gente se aproximou Sim. um pouquinho mais. E aí, naquele mesmo ano, eu já estava noiva. Já tinha, desde que eu comecei a namorar a Tufik, assim, eu já tinha meio que parado de tomar anticoncepcional porque eu não estava me fazendo bem mesmo, né? Então, a gente se cuidava como podia e tal. Só que depois que a gente ficou noivo, a gente deu uma relaxada, assim, né? Agora tá tudo certo, né? Tem um compromisso marcado, tá tranquilo. E eu realmente não queria esperar muito, porque eu já tava com quase 35. Então, eu tinha nessa questão muito forte, assim, que eu não queria ser mãe muito velha. Achava que ia ter muita dificuldade para engravidar. Então, eu pensei, vamos casar esse ano, então, no máximo 6 meses eu quero já estar grávida. Então, eu até jurei que achei que ia casar grávida, até porque minha menstruação atrasou antes do casamento. 2, 3 dias antes do casamento eu fiz um teste, porque, né, tava toda inchada. Eu falei, não, eu tenho certeza que eu tô grávida. E vou contar lá no altar que eu tô grávida, né? Nos meus votos. E aí acabou que era só muito estresse do casamento e no dia seguinte a menstruação veio. E aí, né, você já estava grávida, você foi madrinha de casamento, já entrou com barrigão, né? Maria Júlia já estava lá. Então, assim, eu acompanhei um pouco essa parte, né? A gente acompanhei um pouquinho porque eu tenho 2 sobrinhos, então a gente trocava um pouquinho de ideia nesse sentido, porque eu tinha vivenciado de perto as gravidezes da minha irmã, mas assim, não era a experiência minha, né? Então, muita coisa que ela passou, ela não compartilhou comigo também. Então, eu não tinha a menor ideia de várias coisas que a gente passa. Que descobrimos juntas. E aí, casei, falei, vou começar a fazer os meus exames, porque deve ter alguma coisa errada, porque a gente já tinha dado umas erradas várias vezes, assim, já era ter casado grávida tranquilamente. E nada da gravidez. E eu falei assim, vou fazer meus exames de check-up, né? Pra ver se estava tudo certo. E a minha médica, na época, ela falou assim, realmente já era pra ter acontecido alguma coisa, pelo que você tá falando. Vamos fazer todos os exames. Passou os exames pro Tufik também fazer. E aí, alguns tinham que esperar a próxima menstruação pra fazer, né? E a menstruação nunca vinha. E eu falei, gente, será? E aí tu fica, não, nada a ver, você tá estressada de novo, porque a gente tinha acabado de mudar, né? De morar junto. Aí tem todo o estresse de se adaptar à casa nova, ao casamento, tudo novo, né? Não tinha dado nem tempo da gente se organizar, assim, na casa, sabe? De saber quem que é quem naquele papel novo, assim, de casado, né? E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer um teste. Comprei o teste, escondido dele, não falei que eu nem falei pra ele. E falei, vou fazer esse teste. Fiz o teste e ele estava deitado na cama e eu entrei no banheiro, porque a gente ia receber uns amigos em casa para jantar ainda. Ou seja, não houve surpresa nem da minha parte, nem na dela. Não, aqueles vídeos que eu sempre quis fazer de surpresa. Eu vou fazer uma caixinha, vou gravar a reação dele. Meu sonho, né? Tudo fazer isso daí. Já tinha visto vários vídeos que eu queria fazer e tal. Na hora que eu fiz o teste, que eu olhei, não deu nem tempo do xixi, né? Começar a entrar no exame lá direito, que ele vai subindo assim. Já começou o risquinho de novo. Eu falei, meu Deus.
Passou 1000 coisas na minha cabeça. E eu pensei, eu conto, eu não conto? Eu vou fazer surpresa, eu não vou fazer? Será que é verdade, será que não é? E eu olhava na caixa, olhava no exame, isso tudo, tipo assim, em 1 segundo passou na minha cabeça. E aí, de repente, eu soltei um grito. E aí, eu não tinha o que fazer, né? Como é que eu vou fazer surpresa? Não tinha, a surpresa já tinha ido pra água abaixo. E aí, tu fica, meu Deus, tá tudo bem? E aí eu abri a porta com um teste na mão, ele falou assim, você tá grávida? Eu falei, não sei, olha pra mim, olha pra mim. Aí ele olhava e falou assim, eu acho que tá. Aí eu falei, meu Deus do céu. E aí eu precisava tomar banho, porque meus amigos iam chegar pra jantar, e eu ficava assim, fica aqui no banheiro comigo que eu tô com medo. E aí ficou naquela coisa, a gente não conseguia nem dormir, eu falei, não, no dia seguinte eu preciso fazer o exame de sangue. Isso era à noite, né? Era de noite, é. E aí, no dia seguinte, eu acordei cedo, fui fazer o exame. E era perto do Natal, né? Verdade. Acho que eram uns 2 dias antes do Natal. Aí, eu falei, vou fazer o exame de sangue pra ter certeza. E eu jurando que saía, tipo assim, 1 hora, meia hora, saía o resultado. E aí, eu falei assim, vou fazer o exame, vou no shopping, já compro um sapatinho. Porque daí eu já faço realmente uma surpresinha pro Tufik, né? Dou a notícia certinho. E eu ficava nesse shopping, rodando, e nada desse exame ficar pronto. Eu fiquei umas 2 horas lá, eu falei, gente, eu vou ter que ir pra casa, né? Eu tenho que voltar pra casa. Voltei pra casa, comprei o sapatinho só pra ter certeza, né? Falei, depois eu invento alguma coisa pra alguém, pros pais depois, né? Pra alguém vai servir esse sapatinho. Sim. E aí fiquei rodando no shopping nada. E aí voltei pra casa e eu falei assim, vamos viver a vida aqui, né? A gente começou a assistir filme pra tentar se distrair. E aí a gente assistia vídeo e eu ficava com o celular aqui assim, dando um F5 pra toda hora atualizando pra ver se saiu o resultado. Aí, de repente, saiu umas 4 da tarde, saiu o resultado. Aí apareceu lá, só que não aparece assim, positivo, negativo. Gente, eu acho, laboratórios, por favor, facilitem esse processo. É muito estressante pra gente. A gente tá muito nervosa. Olhar pra aquele resultado ali, você não entende nada. Porque sai assim, a quantidade e sai as semanas, né? De quantas semanas você tá, mais ou menos. E aí o meu, sei lá, eu não lembro exatamente o valor, mas assim... tinha um valor lá X que dava inconclusivo, que era, sei lá, de 0 a 10. E aí, de tanto a tanto, era 1 a 2 semanas. Aí, de 4 a 5 semanas, dava 10 mil a tanto, não sei o que lá. E aí, o meu deu 10 lá. Eu li 10, falei, deu inconclusivo, Tufik. Deu 10. Aí ele falou assim, como assim, né? Deixa eu ver. Aí ele olhou, não é 10, é 10 mil. Aí, tipo, 10 mil já tava com 4 semanas, 4, 5 semanas. Aí eu... Meu Deus, e aí? A gente tá grávida ou não tá? Aí, de novo, a gente não conseguia ler o exame. Aí, quem que a gente vai perguntar pra ver, né? A gente não queria contar pra ninguém ainda. Vários médicos na família, amigos e tal. A gente falou, a gente não quer contar pra ninguém. Acabei mandando mensagem pra minha médica mesmo. Na hora, ela respondeu. Ela, gravidíssima. E aí, a gente ficou naquela, tipo assim, não sabia... Porque pegou muita gente de surpresa, né? A gente tava feliz, mas não tava. Pegou a gente numa situação que a gente tinha acabado de casar, tava... uma confusão total, assim, da gente mesmo, assim, da gente não tá se encontrando em casa, como casal mesmo, assim, de não tá sabendo como que eram os nossos papéis, a parte financeira tava péssima, tudo péssimo, a gente não... E a gente se isolou. Eu acho que a gente conversa bastante sobre isso, né? O Mazinho e o Tufik são muito parecidos nisso. Então, os dois são escorpianos. E são muito amigos também. Então, eles se isolam, né? Sim. Então, esse início da gravidez, pra mim, eu tava feliz, mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia compartilhar essa felicidade direito, assim, porque eu não sabia se ele estava feliz. Porque ele se isola, Sim. né? Ele se isolou muito. Sim, eles se isolam e se fecham no mundinho deles. E, assim, eles não sabem dar nome aos sentimentos. Então, é complicado você conversar com uma pessoa que não sabe dar nome ao sentimento. Porque... E eles acham que vão preocupar a gente com as coisas. Então, eles omitem muitas coisas, escondem. Exatamente. E aí, a gente também fica assim, se ele não tá falando, eu acho que eu não devo falar também. Exatamente. E a gente vai começando a guardar as coisas também. E aí, ficam os dois, o casal, né? Um para um lado e o outro para o outro lado. E foi aí que a gente se conectou verdadeiramente enquanto amigas, né, Pam? Sim. Porque eu ia falando para ela que eu tava me sentindo muito só. E ela também foi falando que ela estava se sentindo exatamente da mesma maneira. E aí vem milhares de coisas juntas a isso. Porque os primeiros meses da gestação, pra mim, eu me sentia doente. Porque eu só não sentia nada, assim, né? Era você, mas sentia muito enjoo, muita irritabilidade, muito sono. Então, pra mim, parecia que eu tava doente o tempo inteiro. Eu não me sentia grávida. E aí, eu me sentia culpada por não estar feliz de estar grávida. Então, eu só comecei a sentir realmente que eu tava grávida quando ele começou a mexer.
Primeiro, quando a gente deu o nome, né? Descobriu que era menino e tal, definiu o nome, e ele começou a mexer. E aí que eu comecei a me sentir mais grávida mesmo, mãe. E a barriga já tinha crescido um pouco, né? Sim. Então, mas eu não me sentia grávida, eu não conseguia sentir essa felicidade. Eu falava, gente, por que eu não sinto? Realmente eu tenho tudo que eu pedi para Deus, eu tô tendo agora. Eu sempre quis ser mãe, por que eu não tenho essa felicidade arrebatadora que todo mundo fala, que já ama a criança o tempo inteiro, que já conversa? Eu não conseguia conversar. Eu não conseguia conversar com ele assim direito. Eu achava esquisito. E aí as várias pessoas falavam, olha, se você não conversar, acontece isso e isso, a criança não tem uma conexão. Eu já ouvi falar que a criança não mexe muito, só começa a mexer quando você fala o nome dela, você tem que chamar ela pelo nome. E aí você vai escutando várias coisas, né? E aí entra nessa parte também que a gente fala das informações, né? Que a gente vai procurando, principalmente quando a gente entra nesse ostracismo de ficar mais recluso, que a gente não conseguia conversar com nossos parceiros, a gente vai procurando informação onde tem e não tem, né? Boas e ruins. E aí acaba que a gente vai entrando em umas bolhas que nem sempre estão boas, entendeu? E que a gente se afunda sem nem perceber. Porque além de ser um processo muito único também, porque a gestação é da mulher, no sentido de a gente sente primeiras emoções. O homem, ele não tem uma criança no ventre ali para ele sentindo essas transformações do corpo e, enfim. E isso mexeu, falando sobre a minha gestação, isso mexeu bastante comigo. Eu achei que nunca seria uma questão, porque eu nunca fui uma mulher que tive muito isso, de me preocupar. Mas na gestação eu me senti horrível. Eu me sentia muito cansada. Me senti insuportável, chata. Chata. E a gente realmente fica, pra várias coisas. Só que eles acham assim, essa daí... Parecia que era aquela mulher chata de TPM o tempo inteiro pra eles. Mas eles não entendiam que a gente também tava passando por uma mudança que a gente não tava entendendo. Sim. Era muita coisa que a gente chorava e ria ao mesmo tempo. Sim. E aí foi aí que a gente se conectou bastante nesse sentido, que a gente viu que a gente passava pelas mesmas coisas, e aí às vezes umas coisas, tipo assim, justamente isso, de, nossa, eu vi um vídeo, eu comecei a chorar e rir ao mesmo tempo. Sim. Aí você falava, eu também. Sabe o que eu lembro? Que nós passamos muito juntas, e tanto eu e você tivemos a mesma sensação. A gente odiava que as pessoas ficavam vindo tocar a nossa barriga. E foi tão confortante saber que tanto uma quanto a outra não gostava disso, porque que carga dá quando as pessoas tiraram? Da onde isso, gente? E pessoas desconhecidas, desconhecido, chega e toca na sua barriga, continua sendo o seu corpo, a sua pele. Então, e o que me irritava é que minha barriga não era só minha barriga, era do pescoço até lá embaixo, entendeu? Então as pessoas tinham um certo limite, assim, de encontrar a barriga. Às vezes eu pegava a mão da pessoa pra ver se dava uma direcionada, mas tinha pessoas que eram meio, assim, sem homens. Noção, né? E homens que eu nunca tinha visto na vida, que pegava na barriga e eu ficava assim, me sentia invadida, sabe? E aí eu entendia que... E aí eu me entendi que várias vezes eu fiz isso com grávidas. E eu fiquei pensando, gente, eu não podia ter feito, né? Apesar de que mulher é um pouco mais fácil, assim, né? Mas às vezes você não conhece a pessoa, né? E mais uma vez também, cada mulher sente de uma forma, né? Pra gente não foi legal. Não. Eu não sei se na minha, no caso, né, terceira gestação, vamos contar aí, se vai ser, porque a primeira eu não vivi ela, se vai ser assim também. Porque dizem isso, eu realmente acredito de que cada filha é de um jeito, cada gestação é de uma forma. Então pode ser que mude, mas da experiência que eu tive, eu detestei que as pessoas pegassem na minha barriga, também me senti invadida e tínhamos muito essa troca do... E a gente não sabia como falar, né? Exatamente, mas ainda bem que os nossos amigos todos entenderam bem rápido isso. Várias pessoas, assim, é o que a gente conseguia falar para as pessoas mais próximas, né? Agora, as pessoas que realmente incomodavam a gente, que eram as desconhecidas ou pessoas que a gente não tem tanta intimidade, era mais difícil de falar. Essa questão de falar não, de botar limites, foi bem complicado pra gente, né? E mais uma vez, as pessoas veem a grávida, né, colocam ela num patamar, assim, meu Deus, sei lá, ela tem que estar sempre feliz, ela tem que estar... Caramba, você tá gerando uma vida, por que você tá triste? É uma bênção que tá vindo. É que acontecem dos palpites, né? Que a gente sempre falou muito. Acho que foi isso que uniu a gente, né? Os palpites. É verdade. Esse foi o principal. Foi. Então, eram palpites de todos os jeitos, eram comparações que... Cara, cada mulher é de um jeito. Eu não conseguia me exercitar, comer direito, mais ou menos, mas assim, eu poderia ter comido melhor. Sim. Mas aí eu me sentia péssima, porque eu falava, gente, que mãe eu sou, que eu não consigo fazer várias coisas pro meu próprio filho
Só que eu também estava lidando com várias questões que eu também não estava entendendo o que estava acontecendo. E esse é um processo doido da gravidez. Por isso que a gravidez é tão transformadora para a vida de uma mulher. Hoje, que eu já tenho a Maju, que a Maju já tá com 1 ano e 2 meses, eu entendo o quanto a gravidez é um processo importante da gente ir dia após dia se transformando em mãe e deixando aquela mulher para trás, né, que existia, para uma nova versão nossa. Porque, de fato, a gente muda. Até a minha terapeuta sempre fala isso. Letícia, não dá pra ficar olhando pra trás e relembrando de como era a sua vida. Porque a sua vida agora não é mais daquele jeito. Então, as expectativas são diferentes. A forma como você vai conseguir fazer as coisas são diferentes. Esquece. Aquela Letícia morreu. Existe. E eu acho que até o parto, ele vem pra justamente trazer isso, né? Assim, do fim desse processo e o início de uma nova vida. E agora, até voltando um pouco, a gente foi intermediando a nossa história, trazendo um pouco sobre a Maju, depois de todas essas emoções que vivemos, essas inseguranças. Mas é lógico que a gente também teve inúmeros momentos felizes e marcantes, né? São muito maiores. A gente fez tudo o que tinha para fazer, tanto eu quanto Pamela. Chá revelação, chá de bebê, tudo. Vídeo contando pros pais e contando pros amigos. Então, tudo que tinha pra fazer, nós fizemos. E que bom que a gente fez. Porque, os rituais que a gente fala, exatamente. Eu faria completamente tudo igual. Foi muito gostoso viver todos esses momentos. Lembra que eu não queria fazer revelação? É verdade? Eu não tava querendo fazer revelação. Achava desnecessário, mas aí a gente conversando, a gente falou que era importante, mesmo que tivesse sido uma coisa pequena, assim, de fazer passar pelos rituais. Né? O tanto que é importante a gente fazer esses rituais. Tem gente que não gosta, tudo bem, mas assim, mesmo que você não faça uma festa, um evento enorme, mas você passar pelo ritual de saber o sexo do bebê, de escolher o nome, de fazer um chá. O chá de bebê é muito legal. Muito gostoso. Que você recebe muito amor, assim, pelas pessoas. Você nem imagina tantas pessoas que estão felizes com a gravidez também. Verdade. Então, foi um momento muito legal, assim, que eu me senti... Já estava mais perto da gravidez, do parto, então foi um momento que eu já estava mais... A gente já estava melhor, e já tinha entendido um pouco mais sobre os processos que estavam acontecendo, né? Já estava na parte de ansiedade, de ver a carinha logo. A Pamela até comentou que para ela foi mais quando o Tufiquinho começou a mexer, que ela se sentiu grávida. Eu acho que para mim não foi tanto. Quando a Maju começou a se mexer, o meu demorou um pouquinho mais. Mas foi quando eu comecei a entender de que estava vindo um bebê, comprando coisas do enxoval e parando a minha vida para viver aquilo. Porque eu fui para fora, fiz o enxoval dela fora. E aí começa uma segunda etapa, né, do meu processo. Foi quando eu fui fazer o enxoval dela fora, mas foi uma pura coincidência. Eu já estava com essa viagem de férias marcada, então acabou coincidindo. Eu falei, bom, já vou aproveitar para fazer o enxoval dela. E antes de engravidar, antes de qualquer coisa, há muitos anos atrás, tanto eu quanto o Mazinho, a gente sempre foi grande fã dos Estados Unidos. Sempre. E sempre falamos, um dia a gente vai morar nesse lugar. A gente não sabe como, mas nós vamos. E de forma legal. Muito importante frisar. Muito importante frisar. E ele falava, quando a gente tiver um filho, vamos ter nos Estados Unidos? Assim, isso desde a adolescência, gente. E eu falava, vamos, claro que a gente vai. Tranquilo. Nem sabia se tinha como, mas eu falava, lógico, a gente vai, sim. Fomos fazer o enxoval. E aí, ele, nessa viagem, ficou falando pra mim. Eu nem lembrava dessa história, pra ser bem sincera, de ter filho fora. Na viagem, ele começou, e aí? Vamos ter o filho aqui? E eu falei, você tá louco? Louco. Imagina eu no meio dessa... Longe de todo mundo. Longe de todo mundo, depois de um processo super traumático que eu tinha acabado de passar. Tinha encontrado a médica perfeita dos sonhos, que inclusive é a minha médica. Eu falei, você tá doido? Médica. Falei, você tá doido que eu vou largar tudo isso pra eu ir sozinha pros Estados Unidos pra ter filho? E aí ele começou, mas vamos, os benefícios pra ela vão ser enormes. E enfim, eu não, e pronto, acabou, e não. E falei um não pra ele, pra assim, acabar com aquele assunto mesmo. E ele não tocou mais no assunto. Só que, quando ele me falou, mas pensa nos benefícios que ela vai ter, é um presente que a gente vai poder proporcionar pra ela. Eu comecei a pesquisar, eu sozinha.
quieta em casa, comecei a pesquisar várias coisas de como era possível. E eu falei, caramba, realmente, se a gente pode proporcionar isso pra ela, por que não? Por que não? Vai ser desafiador? Vai. Mas eu acho que vai ser muito... Os prós compensam. Exatamente. Os prós vão compensar. E aí eu falei pra ele, tô pesquisando, talvez, vamos ver o resultado das eleições. Postei minhas fichas nisso. Falei, vamos ver como é que vai ser. A gente tava em ano eleitoral, enfim, falei, vamos ver como é que vai ser. Dependendo do resultado, a gente vai. E coloquei isso na minha cabeça mesmo, de que dependendo do resultado, nós iríamos. E foi o que aconteceu. Veio o resultado, eu falei, então vamos. Eu acho que é o momento que a gente realmente, se podemos proporcionar isso para ela, por que não? Nesse meio tempo, fui conversando com algumas pessoas, porque tenho amigos que moram nos Estados Unidos. E eles começaram a me falar, Letícia, tem que ser assim, 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 você vai em tal lugar, faz dessa forma. Me orientei de tudo. Eu lembro que eu liguei para Tainá, que foi quem meu anjo. E fiquei, sei lá, umas 2 horas com ela no telefone e ela me contando, porque ela mora nos Estados Unidos, as filhas dela são americanas. E ela me falou, você pode vir, pode fazer o processo normal, como se você morasse aqui. Você paga tudo no particular e, enfim, é isso. Dá para ser feito e eu acho que vale muito a pena. Me organizei para isso, só que o meu medo era como que a minha médica... Eu queria, primeiro assim, eu tinha que ter uma gestação tranquila até o final para que isso fosse possível. E eu queria muito saber a opinião da minha médica. Eu coloquei as expectativas também um pouco no que ela falaria, se ela acharia que era possível, que era palpável isso ou não. Eu falei para o Mazinho, então vamos, mas antes a gente fala com a Ju. Marquei com ela, eu já tinha, acho que uma consulta para ir, e falei, Ju, o que você acha disso? Na hora, ela foi a primeira pessoa, ela falou, vai, se você pode ir, vai, porque se eu pudesse, eu também teria feito isso pelas minhas filhas, então vai, eu te preparo, você vai no limite, com até 32 semanas eu acho que é seguro, que é tranquilo para você ir, desde que, claro, né, esteja tudo ok, certo, com seus exames. Até então, a minha gestação estava sendo, fisicamente falando, uma gestação muito tranquila, saudável. E aí, começamos a corrida contra o tempo. Foi tudo muito rápido, porque isso eu já estava, acho que, de uns 6 meses. Então, eu tinha que ir até 32 semanas. Então, em 1 mês e meio, acho que não, menos do que isso, uns 45 dias eu tinha que estar indo. Começamos a corrida contra o tempo. É óbvio que eu fui muito julgada quando eu tomei essa decisão, porque as pessoas ainda hoje não entendem a grandiosidade da minha filha ser americana e ter dupla cidadania. Então, muita gente achou que era lá, ela tá indo pra, sei lá, pra aparecer, pra, não sei. Assim, foram tantas coisas que me falaram, tantas coisas absurdas, que prefiro nem comentar sobre isso. Esse é um assunto para outro podcast. Esse é um assunto para o podcast sobre palpites. Mas eu falei, depois que eu tomei minha decisão era aquela e pronto, acabou. Podiam falar o que fosse, que tanto eu quanto o Mazinho a gente estava bem alinhado e isso não ia mudar. Então deu tudo certo, fomos para os Estados Unidos, deu tudo certo, graças a Deus, fui na clínica. E assim, processo normal, gente. Você solicita orçamento em hospital, a gente sabia quanto é que ia custar. Se porventura pararem na imigração, o que você está vindo fazer aqui? Vim ter meu filho. Tem dinheiro para isso? Mostrar relatório de que você tem o encaminhamento do hospital. Ponto. Isso é um processo legal. Você pode, sim, ir para os Estados Unidos para ter filho lá, desde que você tenha condições para pagar. Eles só estão interessados nisso. Fora isso, não importa. E foi o que fizemos. Entramos, deu tudo certo. Até então, uma gestação tranquila, mas aí já estava indo pro final, né? Então, você já tá cansada pra caramba, já pesada. Tinha que ficar bastante tempo lá, né? Tinha que se abdicar tudo aqui, trabalho, tudo. Graças a Deus, o Mazinho trabalha home office, então ele trabalhou de lá, mas eu tive que parar mesmo com tudo. E fui pra lá, fiquei um tempo, só que aí, quando eu cheguei lá, muitas inseguranças, porque ainda que a minha mãe fosse bem próximo quando eu tivesse pra Maju nascer, eu não sabia se a minha mãe ia chegar a tempo ou se ela não iria chegar a tempo. Imagina, eu e o Mazinho nunca na vida vivemos essa experiência de nada. Então, a gente tinha um sonho e só. E coragem, né? E coragem, porque fora isso, o restante... Fé em Deus e pronto. Fé em Deus e pronto, exatamente. Porque é muito diferente, assim, né? Querendo ou não, é um país de primeiro mundo e tal, mas é muito diferente o parto
normal lá. Exatamente. O parto normal foi... Eu já sabia de algumas coisas. Por exemplo, a minha médica, super uma médica humanizada, e enfim, lá eu já sabia que o parto normal, eles são mais raiz. Então, por exemplo, eu não poderia escolher a posição que a Maju nasceria. Em país de primeiro mundo, o protocolo é a posição ginecológica. Então, quando eu fiz fisioterapia pélvica ainda no Brasil, eu já me preparei somente na posição ginecológica, porque eu sabia que esse era o protocolo lá. Pra mim, acho que como eu tinha me preparado pra essa posição, foi até bom. Assim, não foi uma surpresa. Mas talvez, se alguém não soubesse, poderia ter sido algo ruim, né? Porque... Mas o fato de te limitar também, de você não sentir a vontade de mudar a posição se você quisesse, é um pouco, talvez, para algumas mulheres, poderia ser um empecilho. Impeditivo, sim, com certeza. Então, eu fui muito prática nessas questões, assim. Eu perguntei muito tudo pra Tainá, que foi quem me falou, sobre todos os detalhes, de como era... analgesia, tudo, detalhes de tudo, como era o processo. Eu falei, não, eu quero ir. Então, nada como o conhecimento, né? Como você saber. Eu acho que o pior de tudo é quando a gente não sabe, vive uma situação e aí pode ser frustrante. Mesmo sabendo que você tá vendo pelos olhos de outra pessoa, né? Exato. O seu é totalmente diferente quando acontece com você, assim, né? Exato. E por mais que tenha todo um preparo de fisioterapia e tal, você nunca vai saber como é, a não ser quando você chega lá. Quando realmente tá o parto acontecendo. Exato. Porque não tem nenhum exercício, não tem nada que te prepare. Não nada. tem. E tanto é que eu achei que o meu parto, que eu era parideira, que meu parto seria super rápido e que eu respirei, fiz uma forcinha e a Maju tava nascendo. Eu fiquei lidando de forma tão prática com isso que eu acho que eu não pensei que talvez o meu parto poderia ser diferente da expectativa que eu havia criado. Eu saí daqui pensando, não, meu parto vai ser rápido e eu vou simplesmente espirrar e ela vai estar nascendo. Mal sabia eu. E vira pra parte, né, de quando ela nasceu. Ela era um bebê giga, então a gestação inteira nós acompanhamos isso, que ela era uma bebê muito grande. E eu não sou grande, eu sou pequena, sou baixa. Então, a gente sabia que talvez poderia ser que eu iria para uma cesárea. E para mim, tudo bem, porque eu nunca tive essa expectativa do parto normal da cesárea. Eu nunca tive esse sonho. Eu queria tentar, eu queria muito viver essa experiência. Mas, se não tivesse como, tudo bem. Para mim, estava tranquilo também ser uma cesárea. Eu não tinha expectativas em relação a isso, ao parto normal ou à cesárea. Mas eu tinha expectativa a uma coisa, de que seria um parto fácil. Uhum. Independente de ser cesárea ou de ser um parto normal. Vira para... Eu, num parto induzido, que eu internei na quarta-feira, meio-dia, com o processo da indução, e a Maju nasceu sexta-feira, 9h49 da manhã. Então, aí, gente, eu entendi de fato. Foi um parto muito difícil, que me virou a chave da grandiosidade do que é ser mãe e do que a maternidade traz para nossa vida. Da força que a gente tem, né? Do da poder força que a gente tem. Essa foi a minha virada de chave. Essa realmente foi a minha virada de chave. Porque eu vivi um parto difícil pra caramba. Quando ela nasceu, eu tava tão exausta, que eu acho que eu fiquei assim por umas 3 horas apenas existindo também. Porque pensa, desde quarta-feira, isso era sexta-feira. Que é uma coisa que a gente pensa muito, né? Ah, nasceu meu filho, eu quero ficar com ele, quero amamentar, não sei o quê. Mas eu, pelo menos, né? Já falando, daqui a pouco eu falo da minha parte... da minha experiência, eu só queria descansar. Eu tava exausta. Eu só queria, tipo assim, dar 5 minutinhos, daqui a pouco eu vou, entendeu? Mas eu ficava me sentindo culpada, porque eu preciso pegar aquela criança, preciso amamentar, preciso não sei o quê, preciso conhecer, né, o bebê. E eu me sentia culpada que eu só queria 5 minutinhos pra eu respirar, pra tentar absorver tudo que tinha passado, pra depois eu falar, não, realmente, oi, tudo bem? Prazer, né? Sim, eu sou sua mãe. Sou sua mãe. Bem-vinda ao mundo. Uhum. Esse mundo muito louco. Esse mundo muito louco. Eu também vivi a mesma coisa que a Pan. Quando a Maju nasceu, eu só pensava... Meu Deus. Na verdade, eu acho que eu nem pensava, gente. Primeiro que eu tava na Partolândia, eu tava muito exausta mesmo. Então, eu tava só tentando respirar, sabe? Respirar já era um super trabalho. Sim. Já falando do parto, a gente falando que você, né, pensou bastante que seria rápido e fácil. Eu também tinha essa certeza absoluta que ia ser tranquilamente um parto normal super rápido. E acabou que a gente também teve essa coisa em comum da indução. Só que ninguém tinha me falado que a indução era super difícil, porque são medicamentos que te injetam,
que acelera o processo. E tudo fica mais intenso, mais rápido, mais forte. E ninguém tinha me falado isso. Então é que, assim, a gente falava meio por cima nas consultas. A gente falava, não, mas não vai precisar induzir, não vai precisar induzir. Então a gente não chegou mesmo a falar como que seria um processo de indução. Sim. E é um processo muito doloroso, porque é um medicamento que vai com tudo e para tentar fazer seu útero contrair e o bebê, né, E o bebê descer. descer e tal. Então, não me chegaram a falar isso. Então, quando eu cheguei no hospital também, eu já estava com a bolsa rompida e eu sabia que eu tinha um prazo, porque eu tinha que tomar um antibiótico. Eu sabia que eu tinha um prazo para tomar aquele antibiótico. Eu não queria demorar tanto assim para que o parto acontecesse. E a indução demorou horas e horas e horas. E aí, quando chegou no meu limite, eu não aguentava mais. Eu passei por 3 plantões diferentes, porque por questões pessoais a gente não quis ficar com a médica, né, que acompanha nosso pré-natal. Então, a gente não pegou ela. E a nossa fisioterapeuta pélvica, ela falou assim, ó, quando começar a ritmar, você chama que eu venho para o hospital para te acompanhar. Ok, só que quando é induzido, eu não sei se é por isso ou não, depois a gente pode perguntar para os profissionais, né? Não chegava a ritmar. Então, às vezes, começavam as contrações de tempos em tempos e, de repente, espaçava muito. Então, a gente não conseguia saber que horas chamar ela. Então, quando a gente ligou para ela, já tinha passado da hora, assim, eu já não estava aguentando mais, eu já estava muito cansada. Porque eu fiquei o dia inteiro no hospital e aí já tinha passado por 3 plantões diferentes, tinha passado por toques super dolorosos, alguns mais do que outros. E, infelizmente, a médica que teve que fazer meu parto teve uma conduta muito, muito, muito ruim assim, comigo. Então, ela fez um parto, um toque muito doloroso. Não explicou o procedimento da indução do medicamento, né, da indução que eu tive que tomar pela segunda vez. E ela simplesmente já introduziu o remédio e não explicou nada. Eu não lembro nem se ela falou o nome dela, se ela se apresentou. E aí começou as contrações muito fortes e o meu esposo reclamou para a equipe de enfermagem que o procedimento dela tinha sido muito doloroso, tinha sido muito incômodo. Tanto é que ela saiu da sala, eu desabei, meu psicológico foi pro espaço, assim, eu já não tinha mais cabeça. Só queria que aquilo terminasse, já queria cesárea logo e pronto. Então, quando ela voltou para o quarto, que eu já estava pedindo por analgesia, querendo parto cesárea e queria que aquilo acabasse, ela só falava assim, mas você não sabia que o parto normal dói? Sua médica não falou isso para você, sua fisioterapeuta? Você nem pediu o remédio, você não pediu para ir para a banheira ainda. Então, você não tem certeza que isso aqui é um parto cesáreo? Ficava falando aquilo, acabava com o meu psicológico e eu tinha que tratar ela bem, porque a minha vontade era de gritar na cara dela. Mas eu tinha que tratar ela bem porque ela que ia fazer o parto de todo jeito, né? Não tinha como eu sair dali. O próximo plantão ia demorar umas 5, 6 horas para trocar, então não tinha o que fazer, eu não ia aguentar. E eu não sabia quantas de dilatação que eu tinha também para realmente saber se uma analgesia ia funcionar, se não, se eu ia conseguir aguentar um pouquinho mais ou não. Então foi um parto muito complicado. Então, quando eu falo assim que quando o parto acabou e eu só queria 5 minutinhos para respirar, era só isso. Eu queria... Desculpa. Eu queria só absorver o que tinha acontecido. Porque você tem o sonho de ter o parto, né? Dos sonhos. Dos sonhos. Não importa se era normal ou cesáreo. Mas que fosse humanizado. Sim. Né? Então, a gente vai falar isso em outros episódios, mas humanizado não necessariamente significa parto na banheira nem nada. É um parto que trata você como um ser humano mesmo, sabe? Então, eu só queria... Que respeite as suas vontades, que respeite o seu plano de parto. Sim. E por isso que é muito importante que vocês façam um plano de parto, que vocês documentem isso. Porque na hora, a gente não tem racionalidade para trazer nenhuma questão. E nem seu esposo. Exatamente. E não tem como colocar essa responsabilidade do... o meu esposo, meu parceiro, enfim. Não, ele tá vivendo o parto... Assim como você, o parto são de vocês dois. A mulher tá ali parindo, mas o filho é daquele parceiro. Então, ele tá ali pra te dar força, ele tá ali pra te dar apoio psicológico. Então, o parto é de vocês. Não dá pra colocar em um ou outro, né? Ninguém ali vai ser racional a ponto de, não, vamos parar tudo isso aqui. Então, por isso que é muito importante, né, Pan, documentar isso e, enfim. E mesmo eu tendo documentado, não foi válido, assim, né? Ficou lá em cima da mesinha o tempo inteiro, ninguém nunca perguntou, ninguém falou nada. Mas, enfim,
agradeço que foi um parto cesáreo tranquilo, né? Poderia ter sido melhor, porque eu não tive contato pele a pele com ele logo depois. Eu só tive contato depois que eu fui para a área de recuperação. Então, são várias questões que poderiam ter sido feitas de uma forma melhor. Mas eu agradeço que foi um parto tranquilo, não teve intercorrência. Ele nasceu super saudável. Disso eu não tenho do que reclamar, assim, graças a Deus. Então, é pensar para frente mesmo. As pessoas falam assim, mas você não romantizou demais o parto, que não sei o quê. Não tem como você não romantizar. É um sonho seu. É uma idealização. Eu sonhava ser mãe há 35 anos. Como que eu não vou imaginar como que vai ser meu parto? Lógico que eu vou querer que seja da melhor forma possível. Então, quando chega no momento que não é, você se sente péssimo, né? E você não tem tempo de pensar no que aconteceu. Isso ressoa por muito tempo, porque quando o bebê nasce, a gente precisa lidar com o recém-nascido em casa, que a gente não sabe nada, a gente não se conhece, e isso foi uma coisa que eu descobri sozinha também, assim como a Pamela. Na hora que a Maju nasceu, já não tinha aquela coisa arrebatadora, aquele amor como muitas pessoas eu sei que tem. Então, para mim e para Maria Júlia, foi um processo da gente ir se conhecendo depois que ela nasceu. E a cada dia, isso é uma coisa eu falo, uma das coisas que as pessoas falam que realmente funcionam e fazem sentido. O amor, ele cresce a cada dia. E o amor, ele é uma construção. Então, nós precisamos construir esse relacionamento com uma pessoinha que você não conhece, que ela também não te conhece. E aí, no meio de tudo isso, você tá tendo que lidar com um bebê que chora, que troca fralda, tem amamentação, que é difícil pra caramba. As dores, independente de cesárea, de parto normal, que ficam ali por uns dias. Porque você passou por um procedimento. Exatamente. Então, querendo ou não, você tem um cuidado que você tem que ter com você mesmo, que ninguém fala também, né? Exatamente. Seja cesárea ou seja normal, você tem os cuidados com você mesmo e, ao mesmo tempo, você tem que cuidar de um outro serzinho. Sim. Que depende 100% de você. E numa nova dinâmica familiar. E por mais que seu esposo ou parceiro, enfim, qualquer pessoa te ajude, não é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. A mulher a mãe tem um papel diferente do pai. E é importante falar sobre isso, porque eu tenho trabalhado muito isso na terapia. A gente conversa, às vezes, sobre isso, né, Pam? Não tem como. Mãe é mãe e pai é pai. Mãe faz uma coisa, pai faz outra coisa. E, além disso, ainda tem a forma como cada um lida com isso, né? Sim. Graças a Deus temos parceiros que são excepcionais. E que na dor a gente se uniu bastante. Do mesmo jeito que você e Exatamente. Mazinho, né, naquela época do aborto, vocês se uniram muito como casal. Nessa fase também a gente se uniu muito, eu e o Tufik, porque a gente só tinha um ao outro. Eu lembro de chegar em casa, quando todo mundo foi embora, da gente desabar, assim, falar, gente, como é que deixaram a gente sair com uma criança do hospital? O que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai passar a noite? Mas, assim, a gente confiou um no outro, assim, de se apoiar mesmo, sabe? Sim. Isso foi muito... Eu vivi também bastante isso, porque eu tava em um outro país, apesar... A minha mãe chegou a tempo, deu tempo dela ver o nascimento da Maju. A Maju esperou ela, na verdade. Então, foi um processo, assim, tava muito eu, Mazinho e ela em casa. Mas... Eu tô olhando, vendo se tem alguma coisa. Mas apesar de ter a minha mãe ali, foi também um processo muito meu e do Mazinho. E eu lembro, assim, o Mazinho é uma pessoa que ele nunca na vida tinha carregado um bebê. Então, o meu medo era, meu Deus, como que ele vai segurar uma criança? E do mesmo jeito que ali no meu parto difícil eu deixei uma Letícia pra trás, ele também deixou um Aurimar pra trás e nasceu um novo homem, assim como nasceu uma nova mulher. No mesmo momento, ele já pegou ela, ele cortou o cordão umbilical. E acho que isso introduziu na nossa vida aqueles primeiros 15, 20 dias ali. Vivemos completamente imersos nisso. E como a gente estava longe de todo mundo, longe da família, foi maravilhoso. Graças a bolha, Deus. Né? Que Esses bom! primeiros dias ficaram numa bolha, só Exatamente. vocês, gostoso. Que bom que a gente tava só nós, porque eu ficava em casa igual uma vaca leiteira, com bomba e fralda e não sei lá o que, todas vulneráveis. Tentando encontrar uma rotina de como amamentar, porque todo um processo também que é... Nossa, é difícil pra caramba. E até entrando agora nessa parte da amamentação, eu tive uma complicação pós-parto por
por ignorância, por não saber, por não ter conhecimento. Depois do meu parto, eu sentia muitas dores. E eu falava pra todo mundo, mentiram pra mim. Quem disse que o parto normal não dói, que a recuperação é super fácil, porque o que eu sempre escutei? Não, o parto é melhor, é normal. É melhor, porque você pariu, já sai andando, 5 dias você tá 0 bala. E pra mim não foi assim. Eu sentia muita dor mesmo. Só que ficava naquela, bom, deve ser normal e deve ser mais uma das coisas que as pessoas não te contam sobre a maternidade. E não quis ir no médico, fiquei em casa, tomando remédio e tal. Falei, sabe de uma coisa? Quando eu chegar no Brasil, porque a gente voltou, a Maju tinha 13 dias, eu falei, quando eu chegar no Brasil, eu vou na minha médica e ela vê isso daí que eu tô sentindo. Ficava tomando só remédio pra dor, isso daí deve ser normal. Mas sentia muita dor e óbvio que isso interferiu na amamentação, porque era tanta dor que eu sentia na região do períneo que eu não conseguia amamentar. Era uma dor absurda. Quando eu cheguei na minha médica, que ela me viu e falou, Lê, tá tudo errado, não é normal essa dor. Você tá com todos os seus pontos abertos da laceração, a gente vai ter que passar por um procedimento cirúrgico, que é a ressutura de laceração que eu precisei fazer. A amamentação já não tava legal por conta dessas questões da dor e enfim. E aí ela falou, a gente tem 2 caminhos. Eu teria que parar ali, né, de qualquer forma, mas eu tava conseguindo bombear. Então, eu tirava na bomba e dava pra Maju na mamadeira. Ela falou, isso assim, com consultora, com tudo. Ela falou, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente para por aqui, porque você vai precisar parar por conta das medicações, enfim, por conta eu ia ter que internar, fazer uma cirurgia, anestesia, enfim. E aí, daqui 10 dias que cessam essas medicações, você retoma o processo do zero. Ou então, a gente para por aqui. E eu falei, então a gente vai parar por aqui, porque pra mim já não dá mais. Meu psicológico, imagina, eu operei a Maju, tinha 17 dias, ir pra um centro cirúrgico, deixar uma bebezinha em casa. Foi, assim, muito difícil esses primeiros dias. E eu optei por não continuar dali a 10 dias, até porque ela já estaria 10 dias 100% acostumada com a fórmula e ter que tirar esse processo e tentar algo que eu nem sabia se ia dar certo. E essa foi a minha história com a amamentação, mas eu tentei várias coisas e, enfim, não deu certo. Na época, me frustrei, fiquei muito mal, porque o que eu mais ouvia, e a Pamela viveu muito isso comigo, era, você não vai se conectar com esse bebê. Não existe conexão com o bebê com uma mãe que não amamenta. E apesar de eu não acreditar nisso, de tanto que as pessoas falaram, eu comecei a acreditar nisso. E aí eu comecei a ir para um caminho, mais uma vez, não legal. E que bom que existe terapia. E que no mesmo momento eu já fui para terapia também, que isso foi muito legal. Do Mazinho perceber que eu estava indo para um lugar que não era legal. Foi ele quem entrou em contato com a terapeuta. E foi ele quem falou, olha, eu já marquei a sua terapia e você vai voltar, porque eu tinha parado. E aí foi como eu comecei a entender de que tem nada a ver, que existem diversas formas de você se conectar com o seu bebê, que não só a amamentação. Se fosse por isso, imagina, quem é filho adotivo, ou, enfim, quem não amamenta, estaria hoje na terapia adulta falando, eu não me dou bem com a minha mãe porque minha mãe não me amamentou. Isso não existe, né? Então, assim, não faz o menor sentido. E aí, dali veio, depois de uns meses, né, Pam? Mas aí acabou que a amamentação não deu certo. Num primeiro momento, eu fiquei bem mal. Mas depois, pra mim, também foi tudo bem, vocês tranquilo. Se encontraram na rotina exatamente, de vocês. Nos encontramos. E assim, hoje eu vivo, acho que é a melhor fase dentro da maternidade, porque a Maju já tá andando, começando a soltar as primeiras palavras. Então, assim, tô começando a colher os frutos da maternidade. Agora tá tudo fluindo, lógico que não de forma fácil, mas tá fluindo de forma muito melhor. E o que eu sempre gosto de falar para quem tá gestante, enfim, para quem tá adentrando para esse mundo, é que não é fácil. Realmente não é fácil. Mas a grandiosidade da maternidade é muito superior a qualquer dificuldade que ela nos traz. Seja na gestação ou ali no puerpério, enfim, quando você está começando a conhecer o seu bebê. E eu acho que a gente conversar sobre isso é muito legal. Eu acho que é por isso que a gente está aqui, né? De tentar, nessa conversa, nesse bate-papo, de contar nossas histórias, de ver que por mais que tenha sido diferente o seu parto do meu, a sua gestação da minha, tem várias coisas que são muito parecidas, várias emoções são muito parecidas e que a gente não sabia como conversar com alguém. E mesmo que as nossas experiências tenham sido diferentes, a gente entende uma outra, sem julgamentos, assim. A gente... esse que é o ponto-chave daqui, né?
Então, de tudo que a gente já falou, é por isso que a gente quer trazer pessoas que vão falar sobre coisas que a gente achou que era importante. Então, a gente teve terapia durante a gestação, que a gente achou super importante, e depois do parto também, que foi essencial. Então, a gente quer trazer uma pessoa que vai falar sobre isso. Nossas médicas vão vir... A nossa médica, né, que é a mesma. Vai vir falar também um pouco sobre parto. Então, a gente tem uma temporada aqui falando... Desde a gravidez até a gente falar da fase adulta, né? Tentando passar por todas essas fases de uma forma mais leve e trazendo a informação que a gente não tinha na época. E né? aprendendo, porque é um processo. Eu já aprendi muita coisa, mas esse é só... minúsculo perto do que a gente ainda vai aprender, né? O intuito é levar essas informações para vocês. Então, os nossos episódios vão ao ar todo domingo, 11 horas da manhã. E é lógico que a gente não poderia deixar de começar no próximo domingo, Dia das Mães. Então, a gente está estreando no Dia das Mães. O meu segundo Dia das Mães e o primeiro da Pamela. Agora, a gente já indo para o final, próximo de chegar ao encerramento... Sempre teremos um quadro onde os nossos convidados vão vir aqui. E cada convidado que passar por aqui vão tirar uma mensagem daqui e comentar sobre ela. Depois disso, a gente vai fazer um resumão, né, Pan, do que conversamos. Porque toda conversa vai ter um aprendizado, né? Então, a gente vai pedir para que cada um dos convidados resuma o que chamou mais atenção ou que tirou de aprendizado dessa conversa. Porque por mais que sejam profissionais, eles também vão... A gente quer que também eles tirem alguma coisa de proveito daqui, né? Sim. Alguma lição. E aí, para deixar isso registrado, eles vão escrever e a gente vai colocar no outro potinho. E final do ano a gente compartilha com vocês? Compartilha. Ou antes? A gente vê como que vai ser. A gente faz uma retrospectiva. A gente compartilha, de todo jeito a gente vai compartilhar. Então vamos lá? Vamos tira tirar você, uma. Pan. Tira você uma. Começa. Tirar uma. Só um. Uhum. Vamos ver qual vai ser a nossa mensagem. Nosso aprendizado do dia. Mais importante que a guerra é quem está com você na batalha. Perfeita essa, hein? Perfeita. É exatamente isso, porque é uma batalha muito grande, uma guerra gigantesca a maternidade. Sim. Mas se você passa por ela com pessoas que te apoiam, que te ajudam a ficar mais leve, nossa, é muito mais fácil. Isso não restringe somente a esposo, parceiro. É todo mundo. Se você tem um amigo, uma amiga, mãe... realmente você ter uma rede de apoio é fundamental. Depois que eu me tornei mãe, eu aprendi isso. Tô aprendendo cada dia mais. Não se julguem a pensar, eu acho que é besteira eu pensar isso ou falar disso. Eu não deveria pensar tal coisa porque eu tô grávida ou porque eu sou mãe. Não se julgue. É normal passar 1000 coisas pela sua cabeça. E peça ajuda. Peça ajuda. Converse com alguém. De preferência com alguém que já tenha passado pelaquela experiência, porque vai te entender um pouco melhor, porque é natural, né? Mas se não, procure um psicólogo, seu parceiro, enfim, sua mãe. Enfim, converse com alguém, porque ajuda muito. A carga é muito pesada para você carregar sozinha. Divida. Exatamente. Eu vou pegar nosso papelzinho. Deixa eu, já que você tirou, eu vou escrever então. Tá. Deixa eu pegar uma caneta. Qual o nosso maior aprendizado, Pan? Desse dia hoje? Pior que essa frase está tão boa. Mas eu acho que eu sei uma. Vamos ver se você concorda comigo. Que tudo é passageiro? Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Em resumo, é isso. Tudo Tivemos passa. uma gestação cheia de sentimentos, um parto que não era bem o que a gente havia criado como expectativa. Os primeiros dias do recém-nascido são loucura. Exatamente, a amamentação, enfim. Mas no fim, tudo passa. Estamos aqui amando nossos pimpolhos maravilhosos, né? E você vai querer voltar para aqueles dias que eram... Parecia que não ia passar nunca, de você acordar de 3 em 3 horas, às vezes menos. Eu já tô pronta pro próximo. Exatamente, a gente esquece, né? A gente esquece. Então pode ser essa? Pode, perfeito. Tudo é passageiro, tudo passa. Tudo passa no sentido não só bom, como ruim também. Como ruim. Então, aproveitem. Aproveitar cada momento, porque é um serzinho que muda, principalmente no primeiro ano, muda tanto de um dia para o outro, de uma semana para outra, cada aprendizado, que você vive tanta coisa, que você observa, né, aquele bebezinho crescendo e aprendendo tanta coisa em tão pouco tempo, que
que é absurdo, assim. Então, aproveita, porque cada dia é um aprendizado tão bonito deles. Sim. E para vocês nos encontrarem, nos sigam nas nossas redes sociais, que é Cegonha Talks. O meu Instagram pessoal, e que às vezes eu compartilho algumas coisas, é Letícia Reiners. E o seu, Pamela? Pamela_Vieira Haddad. Estaremos no YouTube e no Spotify todo domingo, 11 horas da manhã. Agora o meu agradecimento ao meu estúdio e à minha equipe maravilhosa que fez com que tudo isso aqui se tornasse real, porque... Arrasaram. Então, aqui a gente tá aqui, ó, faz dias falando. Falei, Pamela, vamos fazer um negócio semana que vem, porque a gente já tá há tempos tentando e não tá saindo do papel. Falei, a gente vai começar do começo e como tem que ser, depois a gente vê no que vai dar. Então, muito obrigada, minha equipe, muito obrigado. PátioCast, que é o meu estúdio. Então, quem estiver precisando de um estúdio para gravar podcast, quem quiser ter um podcast, não sabe como, nos procure. Ficamos aqui em Cuiabá, né? Cuiabá, Mato Grosso, na rua 24 de outubro. Prazer, eu sou a Letícia. E eu sou Pamela. A gente se encontra em breve. Tchau, Tchau, tchau.